Então, essa campanha internacional que se estendeu à Austrália, a países asiáticos, mas cujo centro efetivamente era Paris, na Espanha, Espanha republicana, ainda antes de Franco, né, houve grandes atos públicos, temos fotos, né, algumas, né, dessa grande campanha, foi essa pressão internacional. Hoje em dia, se a gente consulta os arquivos existentes aqui em algumas instituições públicas, verifica-se a quantidade de cartas, telegramas que chegavam do mundo inteiro para Getúlio Vargas, né, exigindo a libertação dos presos políticos no Brasil, melhores condições, né, para Luiz Carlos Prestes e para outros presos políticos, né. E foi a força dessa campanha que conseguiu a minha libertação. Então, com 14 meses de idade, já em janeiro de 38, depois de minha avó e a minha tia Lígia terem ido, inclusive acompanhadas por senhoras, né, que faziam parte dessa campanha, né, terem ido 3 vezes a Berlim, né, a Gestapo, né, a polícia alemã, né, não terem nenhuma dessas vezes conseguido falar com a minha mãe, nem vê-la sequer. Afinal, a Gestapo, incomodada por aquela campanha, que emocionou muito a opinião pública, porque afinal das contas tratava-se de um bebê, né, de uma criança, né, que tinha nascido nessas condições, né, e que corria o risco de ser entregue, né, a um asilo nazista. E no asilo era porque minha mãe tinha maior pavor, né? As crianças perdiam o nome, viravam um número. Quer dizer, uma criança muito pequena, assim, de meses, de 1 ano, né? Passados os anos, como é que vai localizar essa criança, né? Muito difícil. Então, a força dessa campanha foi muito importante, tanto que eu sempre digo, né, que eu me considero, assim, filha da solidariedade internacional. Foi a força dessa campanha que conseguiu que, afinal, a Gestapo, incomodada, né, por essa campanha, me entregasse a minha avó e a minha tia, ainda cometendo um ato de extrema maldade, né, que embora as duas pedissem, de todas as formas, que pelo menos a minha mãe pudesse vê-las, não precisava nem falar, mas ver, né, que eu estava sendo entregue, né, à família do meu pai. A Gestapo não permitiu isso de maneira nenhuma. E foram momentos de muito desespero para ela, porque ela não sabia qual era o meu destino, né? E só alguns dias depois, né, que ela, através de correspondência, conseguiu, né, ficar mais calma, saber que eu estava em boas mãos, né? Então a história foi essa. Dessa forma, quer dizer que eu fui resgatada, né? Fui levada pela minha avó e a minha tia para Paris, né? E a campanha continuou. Continuou, eu até tomei parte depois, né, já maiorzinha, por exemplo, em Cuba, já depois que minha avó tinha morrido, essa campanha Prestes continuou, isso já no ano de 46, eu já tinha 6 anos, eu fui com a minha tia Lígia, grande campanha de solidariedade também pela libertação dos presos políticos aqui no Brasil. Quer dizer, então, sem dúvida que esse movimento foi importante, não só para salvar a minha vida, embora não tenha conseguido salvar a vida da minha mãe, né? Melhorou as condições de carceragem do meu pai, foi a força da campanha que levou a polícia aqui do famoso, famigerado Filinto Miller, né, a permitir que Luiz Carlos Prestes se correspondesse com a família, que ele durante todo um ano não tinha nenhuma notícia, estava inteiramente assim emparedado, isolado aqui na Polícia Especial no Rio de Janeiro. Então, Polícia Especial. E foi essa pressão internacional, né, que afinal levou, né, a que permitissem que ele começasse a se corresponder com a mãe, com as irmãs, enfim, com a minha mãe mesmo, presa lá em Berlim. Depois ela foi para os campos de concentração, né, depois que eu fui retirada de lá, ela foi transferida para vários campos de concentração. Uma correspondência muito irregular, mas de qualquer maneira também já era uma vitória, tinha melhorado um pouco a situação. Desde bem pequena, né, tanto a minha avó, enquanto ela esteve viva, como a minha tia, que depois me criou, né, nunca esconderam a verdade de mim. Eu sempre soube, né, e sempre me orgulhei muito, né, dos meus pais. Eu sabia que ambos, né, eram revolucionários, comunistas, né, e que estavam presos, né, por lutarem pelo bem da humanidade. É claro que isso numa linguagem adequada a uma criança, né? Não sei se 3 ou 4 anos, que eu me lembro, assim, 4, 5 anos, né, eu já tinha consciência dessa situação, esperava as cartas do meu pai, que chegavam do Brasil e eram lidas, né, pela minha tia, com a minha avó, né, então eu participava, então não houve trauma nenhum, não, eu tinha consciência disso,
sempre, né, na sala da nossa casa lá no México, né, que as minhas primeiras recordações são do México. Havia na parede uma foto da minha mãe e outra do meu pai, então eu os conhecia, sabia quem era, me orgulhava muito, né, da vida deles, né, e, enfim, aceitava isso, evidentemente, né, que lamentava o fato de não ter pai e mãe de carne e osso, né. Até contam que eu dizia que, diferentemente das outras crianças, meus pais eram de papel, né. Então, evidentemente que eu sonhava, né, em conhecer meus pais, viver com eles, como toda criança, né? Mas, assim, que eu tenha sofrido um trauma especial, não seria verdade. Tem uma carta muito interessante, as cartas em geral são muito interessantes, mas tem uma carta dele para minha avó, lá no México, preocupado com a minha educação, né, criança pequena. E muito preocupado de que eu não pensasse que os meus pais, ele e a Olga, pudessem, de alguma forma, se sentir felizes. E ele dizia, né, que era importante que a minha avó e a minha tia incutissem em mim a seguinte ideia, né, de que para ele e para Olga a felicidade consistia, né, na consciência do dever cumprido. E que então eles eram pessoas extremamente felizes, viu? E que de maneira nenhuma eu deveria ser infeliz ou pensar que eles fossem infelizes. Eu só fui conhecer meu pai já com quase 9 anos, depois da anistia aqui no Brasil, em 45. Porque eu primeiro fui para a França, né? Depois nós fomos, a minha avó, a minha tia e comigo, né? Foram para o México, por pressão dos amigos, dada a proximidade da guerra, né? A guerra se aproximava. Então nós viajamos para o México, que nos concedeu asilo, e realmente vivemos lá no México. A minha avó faleceu. E depois, em 45, né, com a anistia aqui no Brasil, com a vitória, né, meu pai saiu da prisão, junto com todos os presos políticos, né, e só aí que então nós pudemos vir para o Brasil. Foi a primeira vez que eu cheguei ao Brasil e conheci meu pai. Tem até uma foto, né, da nossa chegada, que foi uma grande manifestação aqui, na época era o aeroporto Santos Dumont. Quer dizer, ele está com os olhos marejados de lágrimas, né, a gente vê como ele está emocionado, né, com esse encontro. Que efetivamente devia ser muito emocionante para ele. Ele já sabia, né, que a minha mãe tinha sido assassinada, né, estava tendo a oportunidade de rever a irmã que ele não via há 15 anos, né, e de encontrar a filha que ele não conhecia ainda, que era a filha da Olga. Então, para ele, isso tudo era muito emocionante, depois de 9 anos de prisão, né. E, digamos, melhor do que eu falar a respeito disso, eu acho que a leitura desse livro que nós lançamos no ano passado, eu e a minha tia, somos as organizadoras do livro. Se chama Anos Tormentosos, Luiz Carlos Prestes, Correspondência da Prisão. O Prestes era uma pessoa humana, uma pessoa preocupada não só com a família, mas com a humanidade, com o futuro da humanidade. Ele estava lá sofrendo na prisão, mas preocupado com a guerra, com os milhões de pessoas que estavam sendo sacrificadas e morrendo no mundo inteiro, né, principalmente no cenário da guerra. As preocupações intelectuais. Ele não era uma pessoa que se preocupasse só com política. Evidentemente que o centro da vida dele era a política, mas ele se preocupava com literatura. Quer dizer, o que ele conseguia na prisão, que a minha avó mandava para ele, que a avó dele, a minha bisavó lá de Porto Alegre também mandou muita coisa para ele, os primos e depois alguns amigos mandavam livros do que a polícia deixava passar, que não fosse evidentemente marxismo nem comunismo, ele lia e comentava nessas cartas. Então ele leu todo Diderot, os grandes filósofos, ele leu na prisão, estudou, fazia comentários a respeito disso. Ele lia literatura, poesia, ele era um grande admirador da poesia, ciência, as mais variadas, né, os mais variados ramos da ciência, ele lia e comentava, música. Então, diferentes assuntos, né, ele trata nessas cartas e revelam como Luiz Carlos Prestes era uma figura multifacética, muito diferente daquilo, né, que se escreve e se diz a respeito dele em geral. A imagem que é passada, né, eu acho que muito fabricada pelos seus adversários e inimigos, né, é de um homem fechado, intolerante, né, duro, né. Quem o conheceu pessoalmente, não sei se algum de vocês aqui teve essa oportunidade, né, sabe que não era isso.